Boa noite, irmãos. Que a graça da cruz e o poder da ressurreição esteja com todos. Eu queria convidá-los a abrirem a sua Bíblia comigo, por favor, no Salmo 78, do verso 1 ao verso 8. Ser pai é uma bênção, mas também uma grande responsabilidade. Ser pai, ser mãe, é uma bênção, mas é também uma grande responsabilidade. Salmo 78, apenas os 8 primeiros versículos, de 1 a 8. Fique atenado aí, por favor, no texto. Nós iremos fazer uma exposição desses 8 versículos preciosos. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei os enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem, como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Ó Pai, nós suplicamos, em nome de Jesus, que o Teu Espírito esteja ministrando a Tua palavra no coração de cada um de nós, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nunca houve uma época, um período, em que o povo de Deus não fosse duramente atacado, duramente perseguido. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós encontramos Deus falando diretamente ou através dos profetas sobre a perseguição sobre o seu povo. Quando nós estudamos o Novo Testamento, é da mesma forma. Nós encontramos Jesus advertindo os seus discípulos diretamente ou através dos seus apóstolos sobre a perseguição sobre o seu povo. Um dos textos assim mais claros que nós temos é Mateus, capítulo 10, verso 16, onde diz: vocês serão como ovelhas no meio de lobos. Serão entregues, serão odiados. Fato é que as perseguições, elas são das mais diversas. Mas eu quero sintetizá-las em 3 aqui. A primeira delas, a violência. A segunda delas, a infiltração. A terceira delas, a distração. Irmãos, quando nós estudamos, principalmente, o livro dos Atos dos Apóstolos, nós percebemos que a primeira perseguição à igreja foi a base da espada. Nós temos no capítulo 7 do livro dos Atos dos Apóstolos, a primeira morte, o primeiro mártir da fé cristã,
Estevão. E logo à frente, nós temos o primeiro apóstolo de Jesus a ser morto por causa da sua fé, Tiago, irmão de João. Depois, a perseguição se intensificou de tal maneira que os cristãos foram presos, expulsos de suas casas, perderam seus bens, foram mortos em arenas, incendiados vivos e outras tantas formas de morte. Todos os apóstolos, com exceção de João, foram assassinados, martirizados. Só para os irmãos terem uma ideia, no dia 23 a 24 de agosto de 1572, 3.000 protestantes, chamados huguenotes, porque se reuniam em frente ao castelo de Hugo, foram mortos pela Igreja Católica. E naqueles dias, mais de 70.000 foram mortos em toda a França. No século passado, no século que eu nasci, que a maioria dos que aqui estão nasceram, foi o século onde houve mais morte de cristãos pelo braço do comunismo. O comunismo matou milhões e milhões e milhões de cristãos. E é interessante que todo ano nós oramos pela igreja perseguida. E muitas vezes nós defendemos o comunismo, o socialismo, dentro das nossas igrejas. É uma incoerência. Mas a igreja também foi atacada pela infiltração. E a primeira infiltração também nós encontramos no livro dos Atos dos Apóstolos. Um casal hipócrita, Ananias e Safira. Se recuarmos um pouco, nós temos um apóstolo hipócrita, Judas Iscariotes. Paulo cita Himeneu, Fileto, Demas e um sem número de anônimos que infiltraram dentro da igreja, ensinando heresia, provocando divisão, facção no meio do povo de Deus. E não é diferente nos nossos dias. Nós temos falsos profetas, mas nós também temos falsos professos. Os falsos profetas são aqueles que ensinam. Os falsos professos são aqueles que estão na igreja, mas ainda não se converteram ao Senhor Jesus. Nesses 2000 anos, então, de fé cristã, nós temos a violência, a infiltração, mas o maior estrago que tem sido feito no seio da igreja é a distração. Satanás usa muito bem este ardil para destruir a igreja do Senhor Jesus. E a primeira distração também se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos. Os apóstolos deixaram de pegar a palavra de Deus e de interceder pelo povo, e passaram a agir como assistentes sociais dentro da igreja. Aí o Espírito de Deus iluminou a mente dos discípulos e foi instituída na igreja do Senhor a diaconia, o serviço diaconal. Creio eu que o pior dos ataques não é a violência e nem a infiltração. Porque a violência e a infiltração é mais perceptível que a distração. A violência, por si só, ela é agressiva. A infiltração, por si só, ela é um pouco agressiva. Mas a distração não. Ela é sutil. Irmãos, deixa
Deixa eu dar um exemplo aqui. A igreja do Senhor Jesus, dos nossos dias, ela tem aberto espaço para entretenimento. Quantas igrejas fazem cultos atraentes para adolescentes e jovens? Luzes, rock, dança. Quantos cultos, quantas mensagens são pregadas para massagear o ego do homem, dizendo que o homem é bom, que o homem pode, que ele não é cauda, mas ele é cabeça. E nós temos alguns pastores moderninhos aí, que querem que nós reinterpretemos a Bíblia, que já é um livro ultrapassado, foi escrito há muitos anos atrás. Nós devemos adaptá-lo aos dias de hoje. Pensando assim, irmãos, creio eu, que nós deveríamos olhar para este texto, tendo a consciência de que, como pai e mãe, nós precisamos de fazer bem o dever de casa. Porque se há perseguição, violência, infiltração e distração, nós corremos o risco de sermos enganados. Nossos filhos também correm o risco de serem enganados. Nós corremos o risco de perdermos a noção do perigo sobre a nossa vida e sobre a vida dos nossos filhos. Assim sendo, eu queria que todos nós prestássemos atenção nesses 8 versículos que nós acabamos de ler. Porque, primeiro, esse texto aqui é um texto que diz para mim e para você que o nosso Deus deseja que você e eu o ouçamos. Ele quer falar conosco. O texto diz aí, irmãos: escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios. Irmãos, a Bíblia não foi escrita para ateus, mas a Bíblia foi escrita para crentes. Foi escrita para orientar o povo de Deus. Por isso, quando Pedro fala sobre o juízo de Deus, ele diz que o juízo de Deus começa pelo povo de Deus. Porque o povo de Deus conhece, ou pelo menos deveria conhecer, a palavra de Deus. Deus tem uma palavra, e Deus quer que o seu povo ande de acordo com a sua palavra, irmãos. E escutar aqui no texto significa dar atenção total àquilo que foi dito, ou será dito, irmãos. É aquela mesma ideia lá de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Ouve, pois, ó Israel. É aquela mesma ideia que Paulo quer passar, quando ele diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Preste atenção que o texto diz, prestai ouvidos às minhas palavras, ou às palavras da minha boca. Perceberam que Deus está dizendo, a palavra é minha. E outra coisa, irmãos, ou nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, ou nós podemos abandonar a fé cristã. Se nós não tivermos um norte, uma direção, um caminho, nós iremos nos perder. Então o texto é claro, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Isso é muito sério, irmãos. Nós não podemos querer adaptar o texto sagrado aos nossos dias. Os nossos dias que precisam se adaptar ao texto sagrado. E outra coisa, irmãos, tanto o autor do Salmo Asaf,
quanto o próprio Deus, em várias passagens, diz que nós devemos prestar atenção na história do povo de Deus. Olha o verso 2 comigo. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Se você continuar lendo o Salmo 78 até o versículo 72, você vai ver que ele está contando a história do êxodo do povo de Deus. Ele conta as rebeliões e os fracassos no meio do povo de Deus. Por quê? Porque não me escutaram, não prestaram atenção na orientação de Deus. Segunda coisa que o texto nos diz, é um chamado para ouvir, para prestar atenção, e depois que ouviu, depois que interiorizou a palavra, nós devemos transmiti-la em nome de Jesus. Olha o verso 3. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, nós não encobriremos a seus filhos. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem ensina aquilo que não sabe é um herege. Vocês concordam comigo? Quem ensina aquilo que não vive é um hipócrita. Agora, se você sabe e não ensina, você é negligente. Quem ensina o que não sabe, herege. Quem ensina que não vive é hipócrita. Mas quem sabe e vive e não ensina é um negligente. E o texto diz aqui, irmãos, que os pais precisam transmitir as verdades de Deus para os seus filhos. Irmãos, é aí que entra o maior de todos os perigos. A distração. A distração. São tantas demandas que muitas vezes nós deixamos de ensinar, de investir tempo na vida dos nossos filhos, anunciando-lhes a palavra do Senhor. São tantas demandas que nós negligenciamos a maior de todas elas. E quando você estuda homens e mulheres de Deus, da Bíblia, do passado e dos dias atuais, você vai ver que eles erraram, falharam nessa tarefa, que não é só importante, ela é essencial. Irmãos, quantos pais não oram com os filhos todos os dias? Não leem nenhum versículo da palavra de Deus com seus filhos todos os dias? Não tem aquela preocupação de trazê-los à escola bíblica dominical, para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o ensinamento de Deus, irmãos. Diz o texto que os pais precisam ensinar e não encobrir. Diz o texto aí, no verso 4. Olha comigo aí. Primeiro, os louvores do Senhor. Segundo, o seu poder. Terceiro, as maravilhas que ele fez. Às vezes nós contamos o gol que o nosso jogador predileto lá em 1996 fez. Mas nós não contamos sobre os louvores de Deus, sobre o poder de Deus, sobre as maravilhas de Deus. Mas também os pais precisam de ensinar para os filhos os erros do povo de Deus. Perceberam? Nós temos que falar sobre os louvores de Deus, sobre o poder de Deus, sobre as maravilhas de Deus. Mas o verso 8, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde. Nós temos que falar que o nosso Deus é bom, mas que nós somos pecadores. Que os nossos filhos não podem cometer os mesmos erros que nós cometemos, que os nossos pais cometeram lá no passado, irmãos. E preste muita atenção, você que é pai, você que é mãe. Você não tem aqui uma sugestão, você tem aqui um mandamento. Olha o verso 5. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó.
e instituiu uma lei em Israel. E ordenou a nós, pais, que os transmitissem a seus filhos. Perceberam, irmãos? Não é uma opção. Ah, não, hoje eu estou muito cansado, eu vou dormir. Não, você não tem esse direito, não. É um mandamento explícito da parte de Deus. Lá em Deuteronômio diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu inculcarás a teus filhos. A ideia ali é que você vai abrir a cabeça dele e vai colocar lá dentro. E delas falarás em tua casa. Café da manhã, almoço, janta, lanche, andando pelo caminho, levando para a escola, passeando na UFV, ao deitar-te, na hora de dormir, ao levantar-te, colocarás na tua mão, nas tuas ações, escreverás nos umbrais da tua casa, nas portas da tua casa. Irmãos, Deus está dizendo, invista a curto, a médio e a longo prazo na vida dos seus filhos. Não tem erro não, irmãos. Você não vai perder. Vai ser o maior investimento que você vai fazer em toda a sua vida. Irmãos, pode ser custoso, porque ensinar é custoso, mas vale a pena. Exige tempo, mas passa a ser um tempo deleitoso. Exige disponibilidade, mas uma disponibilidade deleitosa. Estratégia, irmãos. Um sorvete pode ser uma estratégia. Uma vara de marmelo, assim, internacionalmente dada naquele lugar tradicional, pode ser estratégica. Ensinar para os seus filhos que tem coisas boas, mas elas são temporais. As coisas de Deus são extraordinárias e eternas. Irmãos, hoje, nós pais, não queremos levar os nossos filhos nem em velório. Nós ficamos com medo deles ter medo de defunto. Nós deveríamos ensinar aos nossos filhos que todos nós iremos morrer. E hoje está bom para ir em velório, porque os caixões são bonitos. Jatobá, que tem brilhoso. Na minha época era um caixão de maçã e um pano roxo. E o defunto branco com algodão aqui. Hoje o defunto maquiado está bonito. O pessoal chega lá, parece que está dormindo. O defunto está mais bonito morto que quando estava vivo. É um capricho. Irmãos, você que é professor de adolescente, você tem que ensinar para adolescente que adolescente morre. Que tem que receber Jesus como Salvador, porque se morrer adolescente sem Jesus, ele vai para o inferno. Você que é professor de jovem, tem filho jovem, tem que falar. Ah, está vendendo saúde, mas quem está vendendo saúde também morre. A gente não pode ocultar essas verdades, irmãos, dos nossos filhos. Agora, irmãos, qual é o objetivo do ensino aí? Preste atenção comigo aí no verso 7. Para que pusesse em Deus a sua... Você fica ensinando seu filho, se ele estudar, se ele entrar numa universidade, se ele fizer um bom curso, aí sim, ele vai ter uma vida boa. Ele vai colocar a confiança em quem? Nele mesmo, no diploma dele. O texto diz que nós devemos ensinar os nossos filhos a colocar a confiança em quem? Em Deus. Quantas pessoas estão frustradas com um diploma na gaveta? De graduação, de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, de pós-docto, de pós. Vou ler mais uma vez. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas observassem os mandamentos. Perceberam, irmãos? Para que pusessem a sua confiança no Senhor. Para que os nossos filhos saibam que o nosso Deus fez, está fazendo e fará. Não se esqueçam dos feitos de Deus. Para que os nossos filhos obedeçam ao Senhor. Para que os nossos filhos temam ao Senhor.
para que os nossos filhos amem ao Senhor. Irmãos, eu vou dar um recado aqui para você. Quando seu filho estiver fazendo bagunça aqui na igreja, não fala assim com ele, não. Cuidado, se o pastor vier, vai brigar com você. O menino ficou medo de mim, gente. Você que é pai, que tem que dar um grau nele, vai ficar fazendo medo do menino me usando. O menino vai achar que eu sou a Cuca, versão masculina. Não, é você que dá um grau nele. Senão o menino vai sair daqui, ei, meu amor, sai correndo de mim. Não. Irmãos, é agora que o bicho vai pegar para mim e para você. Daqui para frente, eu queria que você prestasse muita atenção. Vocês se lembram dos 3 tipos de pregação, a síntese dos 3 tipos de perseguição? Violência, infiltração e distração. Nós temos que lutar agora nessas 3 fileiras. Irmãos, os nossos queridos filhos estão sendo atacados por todos os lados, e muitos de nós nem sequer sabemos. Irmãos, hoje nós temos que lutar no âmbito da política, no âmbito da escola e no âmbito da religião. A igreja é apartidária, mas ela não é apolítica. A igreja não pode ter partido, mas ela tem que se envolver na política, sim. Denunciar, sim. Ela tem que ser voz profética, irmãos. Vou repetir, nós oramos pelas igrejas perseguidas. E muitas vezes nós votamos em partidos que perseguem as igrejas. O cristianismo, irmãos, é o último obstáculo para a erotização total das nossas crianças. As nossas crianças estão sendo doutrinariamente destruídas, sordidamente destruídas, irmãos. Essa questão de gênero, nós não temos a noção da bomba que é, irmãos. Se isso passar, irmãos, vai passar a pedofilia, o incesto, a zoofilia, a pedofilia. E muitas vezes, irmãos, nós estamos batendo palma para maluco dançar. Nós fugimos do debate, nós temos medo do debate, irmãos. Hoje, os partidos progressistas, juntamente com as grandes corporações e até a própria ONU, trabalham diuturnamente para acabar com a família nuclear, com a família tradicional. Tem um movimento no mundo chamado gramscismo, que eles penetram sorrateiramente em todas as instituições. Ele é chamado do Maquiavel a serviço do comunismo. Só para vocês terem uma ideia, nós temos hoje mais de 100 gêneros. E muitas vezes, irmãos, nós discutimos só aqui, mas nós não discutimos no âmbito da política. Nós não acompanhamos os nossos filhos na escola, nem mesmo a igreja. Nós deveríamos abominar qualquer pastor que defenda este tipo de bandeira, irmãos. Nós não demoríamos sequer chamá-los de pastor. Nós deveríamos expurgar do nosso meio pessoas que pensam assim. Irmãos, a semelhança de Moisés, você que é pai, você que é mãe, você não pode aceitar as propostas de Faraó. Na tipologia bíblica, Egito é o mundo, Faraó é o diabo, Israel é o povo de Deus, e Moisés é um tipo de Cristo. Faraó fez 4 propostas a Moisés, e todas elas foram rejeitadas. A primeira proposta, que é feita hoje também, a todos nós aqui: vocês podem adorar Deus aqui no Egito. Entre outras palavras, podem continuar cantando musiquinha para Jesus, podem continuar pregando a Bíblia, mas no mundo. Para com esse negócio de querer fazer separação entre o mundo e o povo de Deus. Não, é um povo só. Vamos louvar Deus juntos. Ecumenismo, nós temos que misturar as religiões. Ecumenismo nasceu no inferno. Faraó diz assim: não,
vocês não precisam adorar os nossos deuses, não. Podem adorar o Deus de vocês aqui. Moisés, não. Nós não iremos fazer isso, não. Aí Faraó lhe faz uma segunda proposta. Tudo bem, vocês podem ir, mas não fiquem longe, não. Fiquem aqui perto do Egito. Ou seja, fique com um pé lá e outro aqui. Talvez é isso que nós temos ensinado para os nossos filhos. Nada de radicalismo, que é isso? Você tem que interagir com todo mundo, cada um tem a sua verdade, não existe verdade absoluta. Vamos ficar perto do Egito. Aí as músicas do Egito começam a tocar lá. Aí, de repente, a canela da gente começa a mexer. A cintura começa a dar uma balangada, né? Aí o cheiro do churrasco vai chegando. Quando a gente assusta, a gente já está com os 2 pés dentro do Egito. A Moisés, não, nós não aceitamos. A terceira proposta de Faraó, então, faz o seguinte, então, vocês podem ir, mas deixem conosco os seus filhos. Perceberam? Os seus filhos. Herança do Senhor são os filhos. Nós queremos os seus filhos, olha, os mais velhos podem ir. Nós queremos doutrinar os seus filhos fiquem aqui conosco. Aqui tem a melhor cultura, os maiores engenheiros, a melhor medicina, eles fiquem aqui conosco. A Moisés, não. Aí tem a quarta proposta. Vocês podem ir levar os seus filhos, as suas mulheres, mas deixem os bens. A Moisés diz assim: nem uma unha nossa ficará no Egito, nem uma unha. Ora, irmãos, você e eu como pai, como mãe, nós temos que ter essa mesma coragem, irmãos. Nós não podemos ficar titubeando, com medo, todo sensível, querer ser amigo de todo mundo, ser popular, dizer está tudo bem, cada um na sua. Isso não, irmãos. Isso não é coisa de crente, não. Crente não é inclusivo, é exclusivo. Só tem um Salvador, só tem um mediador entre Deus e os homens. Só há uma religião correta, a religião que Jesus nos ensinou. Só existe um livro santo, a Bíblia Sagrada. Só existe uma forma de viver. Nós temos que ser inclusivos. Não, não. Irmãos, quem não conhece aquela história de um pastor lá da Alemanha, falar pastor alemão fica feio, né? De um pastor na Alemanha. Aspas para ele. Quando os nazistas vieram buscar os comunistas, eu fiquei em silêncio. Eu não era comunista. Quando os nazistas vieram e prenderam os democratas, eu fiquei em silêncio. Eu não era democrata. Quando os nazistas vieram e prenderam os sindicalistas, eu não disse nada. Eu não era sindicalista. Quando os nazistas vieram e buscaram judeus, eu fiquei em silêncio. Afinal de contas, eu não sou judeu. Quando eles me vieram buscar, eu já não tinha ninguém que eu pudesse recorrer. Isso é muito sério, gente. Ou nós tomamos uma decisão de afirmar a nossa fé a tempo e a fora de tempo, de ensinar as verdades sagradas de ponta a ponta para os nossos filhos, ou nós iremos perder essa geração. Não tenho dúvida nenhuma com relação a isso. Irmãos, Deus não honra meia fidelidade. Deixa eu dizer uma coisa. Tudo aquilo que Deus requer de você e de mim, Ele provê. Já tenho falado isso aqui, ó. Se Deus requer que você tenha uma família abençoada, Ele vai prover meios para que a sua família seja abençoada. Agora, se você é adepto da política da boa vizinhança, você não é um cristão bíblico. Você é apenas um cristão nominal. E de cristão nominal, o inferno está cheio. O Brasil está cheio. As igrejas evangélicas estão cheias. A igreja católica totalmente cheia.
Irmãos, esse texto aqui é seríssimo. Continua lendo esse texto daqui para frente. Leia todos os 72 versículos. Vai contar a história do povo de Deus lá em Israel. Irmãos, eu fiz muita bobagem na minha vida. E não nego nenhuma delas. Mas se tem uma coisa que Maria José e eu acertamos, foi investir na vida espiritual dos nossos filhos. Eu não lembro de nenhum dia em que os nossos filhos não dormissem cobertos de oração. Hoje a nossa casinha é uma casinha boa, mas nós morávamos numa casa muito ruim, aquela mesma casa, mas era muito ruim. Faltava às vezes uma comida boa, nós não tínhamos condições de colocar os nossos filhos numa escola particular, mas nunca faltou oração, nunca faltou Bíblia para os nossos filhos, nunca faltou instrução. Irmãos, eu vou ser muito honesto. Eu não lembro dos nossos filhos faltando a escola bíblica dominical. Uma vez eu recebi um convite de outra igreja para ser pastor de outra igreja. Sabe que os meus meninos falaram, eles eram bem jovenzinhos ainda, de forma uníssona. O senhor pode ir com a mãe, pai, mas eu não saio do Vale do Sol de jeito nenhum. Eles amam a igreja do Senhor Jesus. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, nós não iremos encobrir aos nossos filhos. Contaremos a eles os louvores do Senhor, o poder do Senhor e as maravilhas do Senhor. Amém? Vamos orar, gente. A tragédia só nos importa quando bate na nossa porta. Não é assim? Irmãos, faça o dever de casa. Se amanhã ou depois seus filhos se desviarem, levante a mão para o céu e faça a seguinte oração: Senhor, eu te louvo e te agradeço, porque não faltou ensino, falta obediência da parte deles. Isso eu aprendi com um casal muito querido aqui da igreja, Sodeniro e Dom Luzia. Sodeniro me contou isso uma vez, aí essa frase ficou na minha mente. Ele falou assim: eu já falei o que tinha que falar com meus meninos, quando era pequeno. Levei 3 meninos numa bicicleta só, mais Luzia. Kekel está aqui, pode provar isso. Agora estão grandes, eles conhecem já a palavra, agora é com eles. E é assim mesmo. Cabe a nós, irmãos, ensinarmos. Cabe aos nossos filhos obedecer. Vamos orar. Curve a sua cabeça, meu irmão, minha irmã. Feche os seus olhos. Eu queria que você e eu, nós fizéssemos um pacto aqui esta noite. De investirmos pesado na nossa vida espiritual, porque o texto diz: escutai-me, povo meu, prestai ouvidos às minhas palavras. Esse é o compromisso nosso, de escutar, de prestar ouvidos. O compromisso de Deus: abrirei os meus lábios. E outro compromisso nosso é de anunciar aos nossos filhos. Ó Pai, nós suplicamos, em nome de Jesus, que Tu nos ajudes, ó Pai, a escutar a Sua voz, a prestar ouvidos a cada palavra que sai da boca do Senhor. Porque nós sabemos que nem só de pão, de diploma, de dinheiro, vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a transmitir
com sinceridade, com honestidade, com ousadia, a palavra do Senhor aos nossos filhos. Que nós não venhamos a encobrir dos nossos filhos aquilo que o Espírito Santo do Senhor, de forma graciosa, tem revelado a cada um de nós. Bendito seja o teu nome. Em nome de Jesus. Amém.